Tudo bom com vocês? Bom dia, Bárbara. Bom dia, Tainá. Tudo bem? Tô bom. Antes da gente começar, vocês têm alguma dúvida que vocês querem tirar? Então, tá bom. Então, vamos ao nosso trabalho de hoje. Então, hoje, eu mandei ontem para vocês as questões, né? Para a gente fazer, né? Vamos fazer em aula. Já coloquei aqui. Só me organizar. Então, bom. Vamos lá? Vamos começar, então? Bom, então, olha só. Tá? Eu escolhi algumas questões aqui para a gente trabalhar um pouquinho mais, né? Essa primeira, por exemplo, que vocês estão vendo aí, se refere, né, à ionização, tá? E também fala um pouquinho de geometria também, né? Geometria molecular, tá? Ela se refere ao íon, ao cátion hidrônio, né? Bom, então, diz assim a questão, ó, a reação com a água, de água com ácido clorídrico, produz o ânion cloreto e o cátion hidrônio. A estrutura que representa corretamente o cátion hidrônio é... Bom, então, vamos lá. Então, na reação do HCl, né? Então, o HCl que está aí, com a água. Produz, ó, o cátion hidrônio, H3O mais 1, mais o ânion CN-, né? Bom, esse cátion hidrônio, vamos relembrar isso aqui, ó, ele se forma quando o cátion hidrogênio, esse ácido, né, é transferido para a molécula de água. Certo? Só que a ideia, né, é a seguinte, ó, devido à eletronegatividade, ó, o cloro fica com o elétron do hidrogênio, tá? E o hidrogênio é liberado na forma de H+. Esse H+ é que vai para a água, tá? Por isso que o cátion fica H3O. A estrutura desse cátion, vamos ver aqui, ó, é um oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons, né, ao seu redor, na última camada. E o hidrogênio, para se formar, o hidrogênio só tem um elétron, né, na água.
Esses já são os hidrogênios da água. Então, aqui nós vamos formar uma ligação covalente, outra ligação covalente, tá? E esse H+, como é que ele vai entrar nessa estrutura aqui, né? Ó, vamos fazer aqui em cima. Vai entrar aqui do ladinho. Deixa eu arrumar direitinho aqui, peraí. Vocês vão enxergar melhor. Botar um parzinho aqui e outro parzinho aqui. Tá? E o cátion hidrogênio, ele não tem elétrons. Né? Porque, lembra, o hidrogênio só tem um próton e um elétron. Como o cloro ficou com o elétron do hidrogênio, né? Então, ele vai se unir ao oxigênio pela chamada ligação dativa. E agora não se representa mais por flechinha, né? É uma ligação comum, uma ligação normal. Então, vejam, ó, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, tá? Aqui vamos colocar, ó, aquele que chegou, né? O hidrogênio que chegou, e vai sobrar um parzinho de elétrons. Tá? Então, a estrutura do cátion hidrônio tem que ser parecida com isso aqui, ó. Bom, aí vocês olhando as alternativas, vocês notam o seguinte, ó. Vejam aqui. Né? Que a letra A é a que corresponde a essa estrutura. Né? Então, a carga do cátion é positiva, por isso que se representa, né? Ó, dentro de um colchete. H3O+, tá? Então, sobra um par de elétrons. A letra B está eliminada, né? H+, aí seria o cátion hidrogênio. A C está eliminada, porque não mostra o par de elétrons. A letra D, tá? Só mostra que a hidroxila, né? Aliás, nem é a hidroxila, né? É uma coisa qualquer aí. E a letra E, que mostra, né? Mais ou menos a estrutura, mas notem bem, ó, aqui tem 2 pares de elétrons sobrando. E sobra somente um par, como nós vimos aqui do lado. Tá? Então, a letra A é a nossa resposta certa. Tá? Uma questão simples, né? Só para a gente relembrar esse cátion, esse cátion hidrônio. Tá certo? Bem simplesinha a questão. Muito bem. Vamos continuar. Tá? Deixa eu dar uma apagadinha. Pronto. Muito bem. Vamos em frente, então. Bom, na próxima questão, a número 2, diz assim, ó, examine a estrutura do glutamato monossódico, composto utilizado para realçar o sabor dos alimentos. Então, vocês aqui têm a estrutura dele. Esse também é um assunto que eu acho que vocês não errariam nunca, uma questão dessa. Tá? E a pergunta é a seguinte, ó, o número de carbonos, de átomos de carbono quiral. Né? O carbono quiral é aquele carbono que apresenta o quê? Lembra? Ele, primeiro, ele tem que ser saturado, tem que ter 4 ligações simples, ó, e em cada uma dessas ligações, um radical diferente do outro. Né? Então, vejam, o A diferente do B, o B diferente do D, o D diferente do E. Tá? Isso é só uma questão de paciência, né? Vocês dominam esse assunto, tenho certeza. E tem que ser saturado o carbono. Portanto, esse aqui, ó, da ponta esquerda já não pode ser. E nem esse aqui da ponta direita. Estão eliminados.
Agora, continuando aqui pela esquerda. Aqui vocês têm um CH2. Ó, 2 radicais iguais. Aqui vocês têm outro CH2, ó, 2 radicais iguais. E esse carbono aqui, sim. Tá? Esse aí tem 4 radicais diferentes. Vamos ver? Então, olhem só aqui. Ó. Vou colocar aqui. Dá uma apagada aqui, né? Para analisar aquele carbono ali. Bom, então, olha que barbada, né? Esse aqui vocês tiram de letra, essas questões aqui. Ó. Olha só, então, esse carbono tem esse carbono aqui, né? Tem um grupo amina, certo? Um grupo carboxilato, né? Que é o carboxilato de sódio. Tem o hidrogênio e tem todo esse grupão aqui, ó, para o lado esquerdo, os 4 radicais diferentes. Conclusão: só temos um carbono quiral nessa estrutura. Tá? Tranquilo, né? Bem tranquila essa aí. Então, a letra E é a nossa resposta certa. Vamos em frente. Então. Se tiverem dúvida, né? Por favor, né? Não deixem passar, tá? Mas eu acho que até aí está tranquilo. Eu conheço o meu povo. Esse aí eu sei que vocês nem precisam mais revisar essa parte aí. Bom, a número 3 é uma ladainha, né? Aqui, ó. Fake news ou não, hoje em dia a disponibilidade de informações é muito grande, mas precisamos saber interpretá-las corretamente. Um artigo na internet tem o seguinte título: glutamato monossódico, o sabor que mata. Em determinado ponto do texto, afirma-se, só para ter ideia dos riscos, organizações internacionais de saúde indicam que a ingestão diária de sódio para cada pessoa seja de 2,3 gramas. O glutamato é composto por 21% de sódio e, com certeza, não será o único tempero a ser acrescentado ao seu almoço ou jantar. Além disso, o realçador, que é o glutamato, né? Realçador de sabor, só conta 1/3 do nutriente que é encontrado no sal de cozinha. Aí eles dão as massas molares, né? Aqui, ó, no sódio 23, cloreto 35,5, e já dão todo o mol do glutamato monossódico, ó, 169. Tá. Para tornar a argumentação do artigo mais consistente do ponto de vista químico, você sugeriria a seguinte reescrita dos trechos destacados. Tá? Então, vamos ver como é que a gente poderia reescrever o texto. Vamos lá. Ó, a porcentagem em massa de sódio no realçador glutamato é de 13%. Né? Por outro lado, o realçador só conta com cerca de 1/3 do nutriente que é encontrado no sal de cozinha. Tá? Bom, vamos provar isso aqui. Né? Temos que provar isso aí. Então, deixa eu pegar uma corzinha aqui para destacar. Ó, bom, o detalhe é o seguinte. Primeiro, claro que nós temos que calcular a quantidade de sódio tanto no glutamato quanto no cloreto de sódio, para comparar, né? Então, vamos primeiro no glutamato, tá? Ó.
glutamato monossódico. Só tem um sódio na forma, tá? Monossódico. Como é que eu vou calcular o percentual de sódio, né, no glutamato? Eu tenho a massa toda do glutamato, ó. Então, eu posso fazer essa comparação aqui, ó. Quer ver? Eu tenho 169 gramas da substância, né, de glutamato, que corresponde, guris, ó, e gurias, a 100% do composto. Certo? 100% do composto. Só tem um átomo de sódio, então são 23, né? É a massa do sódio, está aqui em cima. 23 gramas daria X%. Então, vou calcular o percentual aqui de sódio no glutamato, né? Vai dar lá 2.300, né? Já multipliquei aqui, ó, dividido por 169. E isto nos dá exatamente 13,6% de sódio. Então, vejam que essa alternativa A já está legal. Essa aqui já está confirmando. Ó. A porcentagem massa de sódio no realçador é de 13,6%. A B, ó, a porcentagem em massa de sódio no realçador é de 39,3%. Já não pode ser, né? A porcentagem de massa de sódio no realçador, 11,2%, 21%. Tá? Vocês estão vendo que já está dando para a gente eliminar aqui. Vamos ver se já dá para eliminar a letra E também. Não tem essa diversidade aqui, são só 4 alternativas. Tá? Bom, em relação a 1/3 que ele fala também, por outro lado, o realçador só conta com cerca de 1/3 do nutriente. Se não me falha a memória, isso aqui está no texto, inclusive, né? Ó. Além disso, o realçador só conta com 1/3 do nutriente que é encontrado no sal de cozinha. Tá. Mas você sabe, nosso negócio aqui não é só fazer, né? Esse negócio aqui é mostrar também. Então, nós já sabemos que a resposta é a letra A, né? Em prova, vocês já teriam acertado a questão. Vamos ver no cloreto de sódio, no NaCl, ó. Vou fazer aqui nesse pedacinho. Qual é a porcentagem de sódio? Bom, NaCl, o sódio é 23, o cloro é 35,5, né? Eles deram ali, aqui em cima na questão. Então, dá 58, vou fazer nesse cantinho aqui, 58,5 gramas de NaCl daria 100% do composto. O cloreto de sódio também só tem um átomo de sódio. Então, 23 gramas de sódio, que é só sódio, corresponde a X%. Fazendo a conta bem bonitinho, né, bem direitinho, esse X dará 39,3% de sódio. Claro que eu já fiz as contas, né? Ó. Então, vamos comparar, ó. Olha só como realmente é 1/3 só para provar, né? Porque nós já sabíamos. Não é? Olha aqui, ó, eu tenho 13,6 por 39,3. Dá 3 vezes, né? 1/3. 1/3. Tá certo? Então, bom. Parem se vocês tiverem dúvida. Então, a letra A é a nossa resposta certa. Tudo bem. Vamos para 4. Vamos em frente. 4 agora. Vou dar uma apagadinha.
Já vamos para o número 4, tá? Bom, vamos ver como é que é a 4. A 4 diz assim, ó. Uma forma de reduzir a poluição atmosférica provocada pelo gás dióxido de enxofre produzido em certas atividades industriais é realizar a lavagem dos gases de exaustão com uma suspensão aquosa de cal hidratado, né? Vejam, aqui está bem montadinha a questão, ó. Eles falam de uma suspensão aquosa de cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio. Lembra? Ó? Esse é um dos compostos, uma das bases, que classifica-se como pouco solúvel. Grupo 2, né? Pouco solúvel. Que a gente chama de uma suspensão. Suspensão significa que quando a gente, né, vamos supor, põe num copo, fazer um copinho aqui do lado esquerdo. Tá? A gente ainda consegue, ela fica turva, né? Não consegue visualizar direito o outro lado, né? Ela não fica transparente, turva. Isso é uma suspensão. Com isso, ocorre uma reação química em que se forma um sulfito de cálcio, CaCO3, sólido, e água líquida, evitando a emissão do poluente para o ar. Tá, vamos ver essa reação então. Ele está me dizendo que eu vou pegar a cal, vou reagir essa cal com o SO2 e vou produzir ali, ó. Esse é o sulfito, né? Não é o sulfato. Sulfito de cálcio e água. Vamos conferir o coeficiente, né? Vamos lá. Aqui tem um cálcio, um enxofre, um enxofre. 2 hidrogênios, tem 2 aqui na água. E oxigênios, né? 2 vezes 1 aqui na base, ó, 2 vezes 1 dá 2. Mais 2, 4, né? Do lado esquerdo tem 4. E do lado direito também, ó. 3 no sulfito de cálcio, mais 1 na água, 4. Então, os coeficientes são esses aí mesmo. Bom, agora diz assim, considerando que o volume molar nas condições ambientes de temperatura e pressão é igual a 25 mol por litro. Veja que eles não usaram o 22,4, né? Seria o oficial, né? Mudaram um pouquinho. Em função da temperatura, né? Porque esse 22,4 litros, tá, corresponde às condições normais de temperatura e pressão, né? Que são 0 graus e 1 atmosfera. E aqui estão trabalhando na questão a temperatura ambiente, né? Temperatura ambiente é 25 graus. Aí muda o valor. Então, vamos ver. A pressão CATP é igual a 25 litros por mol para cada 1,2 quilogramas de sulfito de cálcio formado. Pergunta se o volume do dióxido de enxofre medido nessas condições, né, que deixa de ser emitido para a atmosfera, é de... então, é uma estequiometria, né? Ele quer saber qual o volume aqui, ó, do SO2, né, do gás. Quantos litros eu preciso para produzir 1,2 quilogramas de sulfito sódio. Já vou passar isso para gramas, né? Ó, 1.200 gramas. A massa do SO2 é 32 de enxofre mais 32 de oxigênio, né? 16 vezes 2. 64 gramas por mol. Então, 60... desculpa, não é em gramas. Já ia calcular a massa.
que é o volume. É volume. Não é? Então, vejam, ó, o volume de 1 mol, né? Porque aqui, vejam, ó, nós temos 1 mol, né? O volume de 1 mol são 25 litros. Agora, vamos ver a massa do CaSO3. CaSO3 é igual cálcio, que é 40, enxofre, 32, 16 vezes 3, 48. Daria 50 mais 70, 120. Esse é o mol do sulfito de cálcio. Como tem 1 mol só na reação, então continua 120. Hein? Que barbada, hein? Tá, vamos riscar esse quilograma, então vamos usar tudo em gramas, e vai me dar 250 litros. Letra A é a nossa resposta. Tá certo? Tudo certinho até aí, né? Tranquilo. Vou adiante. Vamos para número 5. Na número 5, vou colocar aqui na tela. É um quadro. O quadro apresenta informações sobre 4 substâncias químicas, todas brancas e em pó. Então, vamos ver aqui. O carbonato de sódio. Carbonato de sódio dissolve-se em água e reage com o ácido clorídrico. Muito bem. O sulfato de sódio também dissolve-se em água, mas não é solúvel no ácido clorídrico. O carbonato de sódio é isso aqui, né? Na2CO3. O sulfato de sódio é esse aqui, ó, Na2SO4. Eles são solúveis, eles se dissolvem em água, lembrem, ó, pela presença do sódio. Todos os compostos formados por elementos, por metais alcalinos, né? Grupo 1, todos os compostos formados por metais alcalinos são solúveis. São solúveis. Então, os dois são solúveis em água, mas só o carbonato de sódio que é capaz de reagir com o ácido clorídrico. Tá? Depois nós temos aqui o carbonato de bário, BaCO3, guris, que não é solúvel em água, mas reage com o ácido clorídrico. E o sulfato de bário, que é o BaSO4, não é solúvel em água, mas também não reage com o ácido clorídrico, né? Porque tanto o carbonato de bário quanto o sulfato de bário, eles apresentam um elemento do grupo 2, né? Que é o bário. Os elementos do grupo 2 não são solúveis, né? Não conferem solubilidade. Bom, então esse é o nosso quadro. Muito bem. Agora, vamos ver o que eles querem saber. Qual é a pergunta? Tá? Deixa eu rolar a tela aqui. Um professor forneceu aos seus alunos uma cópia desse quadro. A amostra de 2 dessas substâncias sem qualquer identificação e solicitou que os estudantes as identificassem. Os alunos notaram
que uma das amostras se dissolveu em água. Bom, aí a gente corre lá para o quadrinho, né? Ó, um deles se dissolveu em água. Então, ou é o carbonato de sódio, ou é o sulfato de sódio, né? Os dois dissolvem-se em água. Um se dissolveu em água e o outro não. Ok? Tudo bem, né? Aqueles não se dissolveram são ou carbonato de bário ou sulfato de bário. E que apenas a substância insolúvel em água reagiu com o ácido clorídrico, produzindo efervescência. Estão vendo? Apenas uma dessas substâncias é a insolúvel, aqui embaixo, ó, a insolúvel que reagiu com ácido clorídrico. Então, o outro não reagiu, é solúvel, mas não reagiu com ácido clorídrico. Né? Então, é só ir na tabelinha agora e verificar. Quem é que é solúvel em água, mas não reage com o nosso ácido clorídrico? Olha aqui, ó. É o sulfato de sódio. Se dissolve em água, mas não reage com ácido clorídrico. E a outra substância que eles dizem, né, que é insolúvel em água e que reage com ácido clorídrico. Então, o insolúvel em água ou é o carbonato de bário ou o sulfato de bário. Mas o que reage com ácido clorídrico é só o carbonato de bário. Tá pelada a coruja. Certo? Essa é uma questãozinha para testar a solubilidade. Vou colocar aqui do lado, né? Vamos aproveitar e vamos colocar aqui, ó. Vocês lembram? Os sais, né? Os sais que são sempre solúveis. São todos os sais formados por elementos do grupo 1, né? Grupo dos metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frança. Todos os nitratos, né? Todos que tiverem o radicalzinho, ó, NO3-1, tá? Então, grupo 1, nitratos, todos aqueles que começam por amônio são solúveis, qualquer composto que comece por amônio é solúvel. Tá? E todos os compostos que terminam, ó, em cloro, bromo ou iodo, né? Então, cloreto, brometos e iodetos são solúveis, mas é aqui que vocês têm que cuidar, né? Lembram? Exceto, opa, meu exceto saiu meio estranho. Ah, deixa assim. Exceto se eles são formados por prata, mercúrio ou o chumbo. Né? Tanto o chumbo 2 quanto o chumbo 4. Tá? Então, por exemplo, ó, cloreto de prata não é solúvel. Tá? Então, aqui você tem a tabelinha simplificada, né, da solubilidade dos sais. Né? Tá? Tudo bem. Muito bom. Então, a resposta... Onde é que estava a resposta lá? Eu não cheguei a olhar. Sulfato de sódio e carbonato de bário. A resposta está lá na letra E. Tá? Muito bem. Vamos em frente. Tá? Na dúvida, vocês, por favor, né?
É que se escrever aqui, normalmente passa muito rápido para mim aqui. E aí eu não consigo verificar na hora a perguntinha de vocês, tá? Então, abre o áudio e fala aí. Sem problema nenhum. Muito bem, vamos em frente. Muito bom. Vamos dar número 6 agora. Questãozinha número 6. Considere as informações. No estado de Sergipe, encontram-se as maiores reservas brasileiras de minerais de potássio, constituídas principalmente por silvinita, composta pela associação dos minerais halita, que é o cloreto de sódio, e silvita, que é o cloreto de potássio. O teor médio de íons potássio na silvinita é cerca de 8% em massa. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, eu tenho 8% em massa, lembra o símbolo? Ó, MM, de potássio na silvinita. Muito bem. Na água do mar, a concentração média dos íons potássio é cerca de 0,4 gramas por litro. Então, vamos anotar aqui também. Na água do mar, saudade do mar, né? Eu tenho cerca de 0,4 gramas por litro de íons potássio. Agora vem a perguntinha. O volume de água do mar que contém a mesma massa de íons potássio existentes em cada tonelada de silvinita. Né? Qual será o volume de água que poderá conter, né, a mesma massa de íons potássio existente na silvinita? Certo? Bom, então vamos começar por esse percentual aqui, ó. O que significa 8% em massa de íons potássio? Significa, meninas e meninos, que eu tenho, ó, 8 gramas de íons potássio em, lembra as relações sempre? Em 100 gramas de solução. Aqui no caso é a silvinita, né? Eu tenho 8 gramas de íons potássio em 100 gramas de silvinita. Mas a quantidade que eles querem que a gente julgue é 1 tonelada. Né? 1 tonelada. Quantos gramas tem numa tonelada? Né? 1 tonelada tem 1 milhão de gramas. 10 na 6. Tá? Que passa primeiro, ó, faz assim, né? Está aqui a tonelada, está aqui o quilo, está aqui o grama. Certo? Ó. Então, vocês verem aqui. Certo? É 10 na 3, né? 10 na 3, 1000, 1 quilo são 1000 gramas, e 1 tonelada são 1000 quilos. Ó. 10 na 3, 10 na 3. 3 mais 3, 10 na 6. Tá certo? Bom, então a pergunta é essa aqui, né? Vejam. Em 1 tonelada, isto é, em 10 na 6 gramas de solução, tá? Quanto eu terei de potássio? Certo? Entenderam até aí? Bom, então vamos ver. Isso aqui vai dar, gente. Vou colocar direto o número aqui, tá? Vocês sabem que eu já fiz, então, olha aqui, ó. 80.000 gramas de potássio. Tá? Então, o que nós fizemos? Eu já sabia, pelo percentual que eles me deram, ó, eu sabia que eu tenho 8 gramas de íons potássio em 100 gramas de solução, 100 gramas de silvinita. Né? Se eu tiver 1 tonelada de silvinita,
quantos gramas de potássio eu terei? Já calculei, ó, 80.000 gramas. Mas a pergunta é, qual é a massa, né? Qual o volume de água? Então, agora está na hora de usar essa segunda informação. Olha aqui, ó. Em 1 litro de água, eu tenho 0,4 gramas de potássio em 1 litro. Para 80.000 litros, que foi a massa que nós achamos, né, de íons potássio, qual será o volume de água correspondente? Tá? Vai dar 80.000 por 0,4. Isso aqui vai me dar um volume de 200.000 litros. Letra B. Certo? Então, tem uma mistura, né, de assuntos, soluções. Né? Onde é que está as soluções aqui? Ó? O assunto soluções está aqui, ó, no momento que vocês tiveram que decifrar esta parte aqui. Ó. O que significa isso aqui? Né? Isso é uma concentração. Isso aí é o título percentual. Né? E pode acreditar, ó, tem muita gente que não consegue sair desse título percentual e montar isso aqui que nós fizemos. Né? Muitos não lembram. O percentual é sempre sobre 100, né? Então, aqui é aqui que está a dificuldade dos que não vão conseguir fazer as questões. E vão falar em título percentual. Tá certo? Então, bom. Tô bem. Então, esse aí deu a letra B. Posso avançar? Avançar, então. Vamos devagarinho. Certo? Ali meninas e meninos, ali naquela semana ali do recesso, deixa eu me organizar aqui no calendário. Hoje é dia 10, tá? Semana que vem vocês. Tá, semana do recesso, né? Que é a partir do dia 27 ali, de 27 a 31. Aí eu vou retomar com vocês aquelas as questões, né? Via o aplicativo do Plural, tá? Eu vou colocar lá para vocês aquelas listas de exercícios novamente. Estou dando um tempo, né? Porque vocês estão fazendo provas, estão sobrecarregados, né? Mas ninguém vai ficar sozinho na semana do recesso, tá? Eu já vou marcar para colocar a lista de exercícios. Eu vou colocar na segunda-feira. Não, domingo já vai estar, domingo dia 26. Aí já vai estar à disposição de vocês, tá ok? Vocês passarem um recesso assim, ó, bem tranquilos, com exercício para fazer. E dessa vez já vou publicar a lista toda. Não vou dividir em 2 partes, tá? É verdade. Bom, continuamos então no nosso assunto aqui. Texto para a próxima questão. Para responder às questões a seguir, analise as formas estruturais das bases nitrogenadas que compõem o DNA e os símbolos empregados para representá-las. Então, vocês têm aqui as bases, ó, a adenina, a guanina, a citosina e tem também a timina. Tá? Todas são bases nitrogenadas. Vocês conhecem bem isso da biologia. Agora é que vem a pergunta.
A perguntinha vem agora. O pareamento das bases na dupla hélice da molécula de DNA ocorre por meio de... Então, só para quem ainda não lembra, né? O que ele está falando aqui na questão, o que a questão diz? Vocês lembram, né? Tem o DNA lá, ó, tá? A dupla hélice. É isso que eles estão falando, tá? Nesta dupla hélice, tá? Ele quer saber que essas bases, né? Elas estão emparelhadas. E qual é a ligação que existe, né? Eu vou pegar aqui só para um exemplo para vocês, tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, certo? Existem ligações entre as duas hélices. E a pergunta é exatamente essa aí. Tá? Qual é a ligação que nós temos ali? Tá certo? Bom, veja, é uma ligação entre moléculas, obviamente, né? Não é entre um átomo, átomos da mesma molécula. É entre moléculas. Bom, entre moléculas, só podem ser duas respostas, né? Vejam, ou vocês têm aqui, entre as moléculas, a ligação de hidrogênio, ou vocês têm as forças de London. Forças de London é um termo que nós usamos para forças de Van der Waals do tipo dipolo instantâneo. Tá? Pode ser chamadas de forças de London. Então, um pouquinho que eu tenho isso aqui. Ontem eu separei para mostrar. Claro que a resposta será o quê? Olha a resposta. A resposta são ligações de hidrogênio. Então, deixa eu só... Achei. Ó. Tá? Eu tirei da questão. Tem que ficar melhor, né? Porque eu não fico escrevendo com aquela minha letra. Então, vejam aqui, ó. Entre as moléculas, né, o pareamento dessas moléculas, notem, ó, aqui, ó, se dá entre o hidrogênio com o oxigênio, ou hidrogênio com nitrogênio. Certo? Então, isso chama-se ligação de hidrogênio. É o famoso aquele H-FON, né? Hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, aqui vejam, ó, a adenina e a timina são pareadas por ligações de hidrogênio. E como como a ligação, como eu falei lá no início, ó, é uma ligação entre moléculas, né? Ou é ligação de hidrogênio ou é força Van der Waals. E embaixo, vejam, ó, entre a guanina e a citosina, tem mais ainda, ó, tem mais ligações de hidrogênio. Tem uma aqui, ó, entre o oxigênio e o hidrogênio, hidrogênio com nitrogênio. Tem outra aqui embaixo, ó. Certo? Então, elas estão pareadas através de ligações de hidrogênio. Escrever de novo no ar. Tá? Tá entendido até aí? Então, a nossa resposta aqui só pode ser ligações de hidrogênio. Aqui, ó. E a letra C. Fácil? Mas à medida que a gente vai avançando, né? Quando a gente começa a dizer assim, bah, essa aí foi fácil, essa aí foi barbada. É porque, gente, nós já estamos, ó, chegando no nível bom, né? Um nível bom. Que é o nível das provas, né? Esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Ah, não vou inventar, por exemplo, pegar questões do ITA. Não, as provas que nós vamos fazer não tem essa
a dificuldade, né? Que é uma prova do ITA, ou até mesmo uma prova da FUVEST, né? Tem. Falando nisso, até não sei se algum de vocês vai prestar também prova lá pela FUVEST, alguma coisa assim. Tá? Depois vocês, quando tiverem um tempinho aí, me passem assim, ó. Quem vai prestar a prova numa das faculdades, assim, por exemplo, né? Fora daqui, ó, a FUVEST, né? Aquela outra lá, o DESC. Aí me passa, olha, eu vou fazer prova em tal lugar. Que aí eu procuro também colocar questões dessas universidades, tá? Não tem problema nenhum. Oitava questão. A oitava questão diz assim, ó, a concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico é 0,15 mol por litro. Esse soro apresenta a mesma pressão osmótica que uma solução aquosa 0,15 mol por litro de sacarose, sulfato de sódio, sulfato de alumínio, de glicose ou cloreto de potássio, tá? Entenderam a questão? Ó, ele está me dizendo que o cloreto de sódio, NaCl, apresenta 0,15 mols por litro, tá? 0,15 mol. E ele quer saber qual é a solução que está aqui abaixo, ó, nas alternativas, que vai apresentar a mesma pressão osmótica. Certo? Bom, para ter a mesma pressão osmótica, tem que ter o mesmo número de partículas. Certo? Então, vamos primeiro, ó, cuidado aqui, ó. Aqui é que o cara pode se perder. Primeiro, vamos calcular quantas, né, partículas tem quando eu coloco o NaCl para fazer o soro fisiológico. Ó, cada NaCl, meninas e meninos, ó, se parte em duas partículas. Tá? Como a proporção estequiométrica é de 1 para 1, então, se eu tenho 0,15 mols de NaCl, eu terei também 0,15 mols de Na. E também 0,15 mols de Cl. Vou somar os dois e vou ver o número total de partículas, 0,30. Tá? Então, eu tenho que ir atrás desse número aqui, meninos. Ó. Qual daquelas soluções ali do lado, tá, tem esta concentração? Certo? Entenderam direitinho o problema? Tá. Então, agora, tem que fazer com calma, gente. Ó. Prestando sempre atenção. Tá? Olha aqui. Ó. Primeiro, vamos falar uma coisinha, para relembrar uma coisinha. A sacarose, ela não é iônica, né? A sacarose é molecular. Portanto, ela não vai se partir em íons. Mas, Paulo, como é que eu sei isso? Olha os elementos. Ó. Ametal, carbono. Hidrogênio é ametal. Oxigênio é ametal. A ligação química entre ametais é a ligação molecular, é a ligação covalente. Se tiver um metal, como no caso da letra B, ó, Na é metal. Bom, aí o composto já é iônico. Tá, uma dúvida que às vezes aparece. Vamos colocar. Tá, mas fala aqui, ó, entre o enxofre, que é ametal, e o oxigênio também é metal. Tem ligação covalente. É verdade. Né? Aqui, ó, só aqui dentro, ó, a ligação é covalente, é molecular. Tá? E entre o sódio e tudo, a ligação é iônica. Tá? Então, vamos lembrar uma coisa importante. Ó. Quando o composto tem ligação iônica e ligação covalente, prevalece a ligação
ligação iônica. Essa que prevalece. Tá? Então, o composto vai ter todas as características dos compostos iônicos. Ele será sólido, formará cristal, terá alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Tá ok? Então, mesmo que no composto, vou repetir, ó, eu tenha ligações covalentes e uma iônica, sempre prevalece a iônica. Tá? O composto é iônico. Sulfato de alumínio, de novo, metal com ametais. Então, esse aqui também é iônico. A glicose só tem ametais. Então, a glicose é molecular. E o cloreto de potássio, metal com metal, é iônico. Tá. Por que isso é importante? Isso aí é importante, meninos, na hora em que nós formos fazer a dissociação. Então, vejam, vou fazer primeiro a sacarose, tá? C12H22O11. Aí, eu fazendo a sacarose, eu já estou fazendo a glicose. Sólido é colocado, né, em água, mas não há dissociação, ó. A molécula permanece intacta. Ela só estará agora na forma aquosa. Então, nos compostos covalentes, compostos moleculares, a proporção é sempre de 1 para 1. Então, meninos, ó, se eu tenho 0,15 mol de sacarose, mas como é que tu sabe? Ele falou aqui, ó, esse soro apresenta a mesma pressão osmótica que uma solução aquosa 0,15B. Sacarose, por exemplo. Aqui vai continuar 0,15. Veja que já não é a nossa resposta. Né? Porque eu quero, ó, que dê 0,30. A solução que der 0,30, ela é isotônica ao soro fisiológico, tá? Tem a mesma pressão osmótica. Muito bem. Vou fazer mais um aqui. Ó, vou pegar a letra B, o sulfato de sódio. Vou fazer mais em cima. Devia ter puxado as questões para o lado, né? Olha aqui, ó. Sulfato de sódio, Na2SO4. Colocado em água, ele vai formar 2 íons sódio, ó, Na2, né? E 1 íon sulfato. Logo, olha aqui, que legal isso aqui, ó. Se a concentração dele for 0,15, ele vai formar aqui, ó, 2 vezes 0,15, não é? Mais 1 vezes 0,15. Vai dar 0,30, 0,45. Ih, passou, ó. Tá vendo? Nós queremos que dê 0,30. E assim a gente vai testando, né, uma por uma, das soluções. Vou apagar isso aqui. Eu acho que vocês já entenderam, né? Ah, mas vamos fazer a letra C também. Não estamos aí sem fazer nada mesmo, né? Eu sei que vocês estão enroladinhos aí no cobertor, né? Alguns nem levantaram. Continuam dormindo. A gente está dormindo aí. Al2, SO4, 3 vezes. Na dissociação, eu terei 2 alumínios, né? Mais 3, alumínio mais 3, mais 3 SO4. Tá? Então, se aqui for 0,15, aqui será, ó, 2 vezes 0,15, dá o 0,30, né? Mais 3 vezes 0,15, 0,45. Então, 0,30 mais 0,45, 0,75. Ó. Passou em muito o nosso querido 0,30 aqui. Tá? Então, claro, só pode ser a letra E.
Vamos provar aqui, ó. Letra E. Atenção. Na letra E, eu tenho cloreto de potássio, KCl, que se dissocia em K+, Cl-. Ah, matou, né? Se aqui é 0,15, proporção ó, de 1 para 1, aqui também será 0,15, de 1 para 1, mais 0,15. Ó, esse aqui, 0,30. Esse tem a mesma pressão osmótica que o NaCl. Tá? Mas pode dar para fazer mais rápido. Claro que eu sei que dá para fazer mais rápido. Vocês devem fazer mais rápido. Né? Mas aqui eu tenho que explicar tudo. Tá? Claro que vocês... Eu sei que vocês têm capacidade já de fazer direto aqui, né? Tá? Procurar o 0,30 aqui direto. Ó. Tá? Aqui, ó. Vendo que KCl, ó, 1K e 1Cl. 0,15 mais 0,15. 0,30. Vocês têm essa capacidade, com certeza. Vamos para número 9 agora. Estamos quase fechando já. Acho que vocês hoje vão ter uma folga maior. Por que eu não botei mais texto? Né? Número 9. O etileno glicol é uma substância muito solúvel em água. Muito solúvel em água. Largamente utilizado como aditivo em radiadores de motores de automóveis, tanto em países frios como em países quentes. Muito bem. Considerando a função principal de um radiador, pode-se inferir corretamente que, tá? Então, nós temos ali o etileno glicol. Pode-se inferir que a solidificação de uma solução aquosa de etileno glicol deve começar a uma temperatura mais elevada que a da água pura. Tá? E a sua ebulição a uma temperatura mais baixa que a da água pura. Certo? Muito bem. É verdade ou mentira? Muito bem, olha aqui. Ó. Quando a gente adiciona um soluto não volátil, né, que é o caso do etileno glicol, eu vou aumentar o número de partículas. Certo? Vou colocar pequenininho aqui para a gente ir trabalhando ele. Só um pouquinho. Então, olhem só. Tá? Façam assim. Ó. Vocês têm a pressão de vapor. Vou colocar todas elas aqui, tá? Ó. Pressão de vapor, vou botar PV. Tenho o V, que é a volatilidade. Pressão osmótica, né? O de osmose. Congelamento. Solidificação, congelamento. E ebulição. Ó. Tá? Isso é um esqueminha que o cara usa, né, para memorizar. É o para você. Tá? Só que eu acrescentei aqui, ó, um PA. Mas eu, como sou uma pessoa humilde, tá? Eu não quis dizer para você, Paulo. Né? Tá. Então vamos chamar de para você, Pamela. Pronto. É assim, ó. Quer ver? Olha como é que vai funcionar. Preste atenção. Quanto a gente aumenta o número de partículas, então vou colocar a flechinha aqui, ó, para cima. Aumenta o número de partículas, aumenta o ponto de ebulição, diminui o ponto de congelamento, solidificação, né? Aumenta a pressão osmótica, diminui a volatilidade. Tá? Bom, pode ficar menos soluto. E diminui a pressão de vapor também. Tá? Então, quanto mais partículas, que você sabe que as propriedades coligativas dependem do número de partículas. Certo? Muito bem. Então, deixa eu só dar uma
uma salientada aqui. Ó. Então, sempre comecem essas questões de coligativas, ó, pelo número de partículas, tá? E aí vocês vão saber como é que as outras propriedades funcionam. Então, vamos lá, vamos ler de novo. A solidificação de uma solução aquosa de etileno glicol deve começar a uma temperatura mais elevada. Não, porque se eu colocar etileno glicol, eu estou aumentando o número de partículas, tá? Então, a solidificação, que é aqui, ó, vai começar numa temperatura mais baixa. E a ebulição, aumentando o número de partículas, ó, a ebulição começa numa temperatura mais alta. Então, essa aqui está errada. Muito bem. Vamos em frente. Letra B. A solidificação de uma solução aquosa de etileno glicol deve começar a uma temperatura mais baixa. Ah, aí falou a nossa língua, né? Vejam, quando eu aumento o número de partículas, o congelamento, solidificação, começa uma temperatura mais baixa. Ó, flechinha para baixo. E aí tá bom. Vamos continuar. Tá? Mais baixo que a água pura. E sua ebulição a uma temperatura mais elevada que a água pura. Perfeito, né? Essa está certa. Eu aumentei o número de partículas, eu vou aumentar o ponto de ebulição. Está vendo? Ah, já temos a resposta. E a letra B. Tá? Então, vai só no esqueminha aqui, no para você, Pamela, e vocês matam a questão. Aliás, qualquer questão, né, de prova de propriedade coligativa, vocês usarem esse esquema aqui, ó, vocês não erram a questão, né? Porque as nossas questões, os vestibulares que nós vamos fazer, de coligativas, elas não envolvem cálculo, né? Então, elas são só teóricas, exatamente como essa aí que eu estou mostrando para vocês. E na hora, você sabe que na hora a gente fica nervosinho, né? Ah, aí vai num cantinho e coloca ali, ó, para você. Né? Tá? Tudo bem. Letra B, tá? Vamos em frente? Ó, já estou na 10, gente. Vai terminar, então. Número 10. Ao investigar as propriedades coligativas das soluções, um estudante promoveu o congelamento e a ebulição de 3 soluções aquosas de solutos não voláteis, A, B e C, ao nível do mar. Tá? Todos estão à mesma pressão. O resultado obtido foi registrado na tabela abaixo. Tá? Então, vamos ver. Olha aqui, ó. Solução A, ponto de congelamento, menos 1,5. B, congelamento, menos 3. E C, congelamento, menos 4,5. Bom, por aqui, ó, por esses valores do ponto de congelamento, você já pode me dizer qual é a mais concentrada, não pode? Podem sim, ó. Pressão de vapor, volatilidade, pressão osmótica, ponto de congelamento, ponto de ebulição e número de partículas, né? Então, quando aumenta o número de partículas, aumenta o ponto de ebulição, diminui o ponto de congelamento, aumenta a pressão osmótica, diminui a volatilidade e diminui a pressão de vapor. Muito bem. Então, olha em caso, ó, olha o caso que nós temos aqui. Está aumentando, ó. Ah, aumentando. Está diminuindo, ó, de menos 1,5 para menos 4,5. Está caindo o ponto de congelamento.
Aqui, ó. Então, vamos ver aqui para você, ó. Se diminui o ponto de congelamento, aquela solução tem mais partículas. Tá? Então, já posso dizer aqui, ó, esta solução AC, tá, é a mais, tem mais partículas, então ela é a mais concentrada. Tá? E, obviamente, que a primeira tem um ponto de congelamento mais alto, né, 1,5, é a menos concentrada. Nós já tem conclusões aqui. Tem menos partículas, tá? Muito bem. Depois, aqui do lado, vocês têm o ponto de ebulição, que só vai confirmar o que nós já deduzimos. Vejam, o ponto de ebulição maior, que é o 104, é onde tem mais partículas. Ó, aumentou o ponto de ebulição. O ponto de ebulição menor é onde eu tenho menos partículas. Certo? Não aumentou tanto o ponto de ebulição. Feitas essas conclusões, vamos fazer a análise, tá? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar o levantamento dela. Ó, então, olha só. Após a análise dos resultados obtidos, o estudante fez as seguintes afirmações. Vamos ver. A solução A é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta maior concentração em mols por litro. Não, né? Veja, se ela tem o maior, na verdade, o maior ponto de congelamento e o menor ponto de ebulição, é porque ela tem menos partículas. Então, ela não é a mais concentrada. Certo? A solução A é a menos concentrada. Já tínhamos tirado essa conclusão. Número 2. A solução B é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta a menor pressão de vapor. Não, vamos aqui de novo do nosso esqueminha. Ó. Quem tem a menor pressão de vapor é aquela que tem mais partículas. Então, é aquela que está mais concentrada. Qual é a mais concentrada? É a C. É esta que tem a menor pressão de vapor, e não a B. Tá? Tô bem. E a terceira diz assim, ó, a solução C é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta a menor volatilidade. Então, vamos de novo no nosso esquema. Ó. A solução C é a mais concentrada, não é? É que tem mais partículas. Ah, e ela é que tem a menor volatilidade. Ó. Esta aqui está certo. Tá? Vocês estão entendendo direitinho? Então, vamos lá. Ah, estava ali o gabarito. Ó, letra C é a resposta certa. Tá? Só a 3 está correta. O resto está errado. Tá? Ficou claro para vocês? Eu estou procurando fazer aqui pegar um pouco, né, mais ampla a matéria. Bom, essas questões que nós fizemos, todas elas são de faculdades do Norte e Nordeste, tá? Para vocês terem informação. Então, aqui tem a universidade, uma das mais famosas, lá para cima, né? O Estadual do Ceará, Pernambuco, certo? E aí, como eu disse para vocês, ó, se vocês... Tá, legal, obrigado, Tati. Se vocês vão fazer, vamos supor, o cara vai fazer lá na Federal do Paraná.
certo? Vai lá fazer a prova. Tem gente que mora lá. Né? Então, põe para mim isso aí, né? Me manda aquele recadinho pelo Face, lá pelo Messenger do Face, e aí eu incluo, tá, essas universidades que vocês pretendem fazer, tá certo? Então vamos combinar assim, porque aí a gente trabalha direto as questões. Bom, terminamos, né, por isso. Tá? Terminamos. Então, vocês vão poder tomar um café mais cedo. Ah, hoje até a Ritinha me abandonou. O Paulo me abandonou hoje. Ah, então tá, queridos. Tá? Vamos descansar um pouquinho, certo? Um bom dia para vocês. Um beijão. Tainá, tchau. Tá saudade de ti, Tainá. Saudade de ti. Bárbara, um abraço. Eu também. Tchau, meninos. Tchau, meninas. Cuidem-se, hein? Não quero ninguém passeando na rua. Ó, beijão para vocês.